Muito bem. PSG classificado para as quartas de final. A correspondente da França agradece a classificação e foi uma classificação bastante segura, né, minha gente? Com 2-0 no jogo em casa e agora o 2-1 aqui na Reale Arena. Se você tá por aí, já deixa aquele like se você curtiu a classificação e se você não curtiu a classificação, você também deixa o like aqui para me ajudar. Vamos lá então, 2-1 com 2 gols de Mbappé, que foi o grande nome da noite. Ele já era o grande nome aí da semana e da prévia da partida, obviamente por conta de diversas polêmicas. Vamos falar um pouquinho sobre isso, do jogo do PSG, algumas modificações interessantes do Luiz Henrique e também pensar aqui um pouco já na expectativa, numa perspectiva de quartas de final para esse PSG e quero falar também da atuação do Beraldo, tá? Então, alguns pontos aqui interessantes para a gente começar a falar. Vamos começar então pela escalação do PSG, porque tiveram algumas mudanças interessantes aí. Obviamente o Donnarumma no gol, o Donnarumma não foi tão requisitado na partida de hoje, mas pelo menos aí, os últimos 5 jogos do Donnarumma foram muito bons, grandes atuações, salvando o PSG inclusive, e é um dos goleiros com mais gols defendidos, né, na expectativa de gols, ele defende os gols que teriam uma expectativa grande para entrar e ele tem se redimido um pouco de alguns momentos mais instáveis na temporada. Claro que as falhas maiores, por exemplo, em Liga dos Campeões, essas ele precisa resolver na Liga dos Campeões, né? Mas ainda assim, um Donnarumma que vive um grande momento na temporada. As laterais, o Luiz Henrique ganhou um reforço na temporada, que foi a volta do Nuno Mendes, foi titular. Na direita o Hakimi, na esquerda o Nuno Mendes, não fez a partida toda porque ainda não aguenta 90 minutos, mas é um reforço que chega. O Nuno Mendes fez a sua primeira partida como titular desde a temporada passada, quando ele se lesionou. Nos últimos 2 jogos dessa temporada ele ganhou minutos, né? E aí agora já sendo titular, existia inclusive uma grande dúvida sobre a utilização ao mesmo tempo do Nuno Mendes e do Hakimi, já que são 2 laterais que chegam bastante no ataque, mas o Luiz Henrique fez essa escalação e funcionou. A dupla de zaga foi com o Lucas Hernandes e o Beraldo, uma dupla de Lucas aí, e o detalhe é que o Marquinhos poderia ter sido, eu adoro que tem muito lugar para passar, mas o cara passa atrás de mim e não atrás da câmera, mas enfim. Uma dupla de Lucas, o Marquinhos treinou ontem, existia uma expectativa de que ele pudesse estar de volta para a partida, mas o PSG entendeu que ele não estava 100%, por isso não começou como titular e nem entrou, na verdade, durante o jogo. E a gente teve a dupla com o Hernandes e o Beraldo. Para mim foi a melhor partida do Beraldo desde que chegou no PSG. Ele volta a jogar na zaga, né? Porque ele fez, por exemplo, a partida de ida aqui na lateral esquerda e sofreu bastante com o Takekubo, que fez um grande jogo no Parque dos Príncipes, apesar de não ter vencido com a Real Sociedad, mas ainda assim deu trabalho ao Beraldo. A grande especialidade do Beraldo é a zaga, é saída de bola, inclusive, e hoje ele foi realmente, assim, para mim, a melhor partida do Beraldo com o PSG. No meio-campo, a gente teve o Zaïre Emery, o Vitinha e o Fabian Ruiz. Boa partida do Vitinha, vocês que me acompanham aqui sabem, eu não sou super fã, não acho o Vitinha um cara super talentoso. Ele é muito profissional, muito trabalhador, muito inteligente em campo nesse sentido de escutar o que o técnico pede, mas hoje fez boa partida, tá? Então eu sempre falo aqui quando ele faz boas partidas, ainda que eu ache que o PSG precisa de um meio-campo melhor, mais técnico, mais talento, em geral, não só no posicionamento, nossa senhora, necessariamente do Vitinha, mas em geral. O Zaïre Emery fez uma partida mais apagada hoje, o que é absolutamente natural de um jovem de 17 anos. Ele tem algumas irregularidades, o que não era normal, eram as partidas que ele estava fazendo antes, né, no sentido de idade, maturidade e regularidade. E o Fabian Ruiz, que aí sim, enfim, foi uma partida mais discreta, para ser boazinha, com o Fabian Ruiz enfim, para mim não é jogador para time que quer brigar por título de Liga dos Campeões. Vocês já sabem aqui a minha treta, a minha reclamação com o meio-campo do PSG, que precisa urgentemente ser melhorado para a próxima temporada. E lá no ataque a gente teve Dembélé, Mbappé e Barcola. A gente imaginava que seria esse mais ou menos o posicionamento, com o Barcola na direita, Dembélé na esquerda e o Mbappé como falso 9, movimentando bastante e tal.
que era como o Luiz Henrique vinha utilizando o trio nos últimos jogos. Mas ele mudou isso para a partir desta terça-feira. O Dembélé recuou um pouco mais, ele ficou meio que ali, quase que como um meio campo mesmo, distribuindo um pouco mais as bolas. No primeiro tempo ele errou muito, no segundo tempo já foi melhor. Mas na hora que ele fez isso, ele acabou criando um pouco mais, ainda que ele tenha errado muitos passes. E o Barcola, que normalmente joga mais na esquerda, né? Eu falei errado antes, gente, mas vocês entenderam. Normalmente o Barcola vai para a esquerda e o Dembélé na direita. O Dembélé veio para o meio campo e o Barcola foi para a direita. E com isso o Mbappé ficou bastante livre para criar na esquerda, recebendo um pouco mais essa bola. Um PSG que mordeu bastante, pressionou bastante a Real Sociedade. E então, para mim, teve um dedo e uma mudança importante de estratégia do Luiz Henrique para essa partida, que acabou funcionando muito bem. É verdade que é uma Real Sociedade que já estava meio morta, é uma Real Sociedade que vive um momento de temporada bastante complicado. O time geralmente está cansado e, assim, mentalmente é um time que tem tido dificuldade para finalizar, para decidir as partidas, e acabou isso acontecendo mais uma vez. E com isso o PSG teve sim um bom jogo. Achei que foi um bom jogo do PSG, até porque, considerando que nesta Liga dos Campeões o PSG vem fazendo partidas muito ruins fora de casa, né? Perdeu para o Newcastle naquela goleada, perdeu para o Milan. O Dortmund foi o quê? Um empate? Aí não lembro agora, mas enfim, deu um passo à frente. Foi uma das primeiras vezes que eu vi o Luiz Henrique fazer uma estratégia mais interessante de mudança de jogo. E gostei do que vi. E acho que foi um pouco de uma solução para esse meio-campo tão pobre de criatividade, na hora que ele puxou um pouquinho mais o Dembélé para o meio, alterou o Barcola para a direita e deu o espaço que o Mbappé gosta, que é o espaço da esquerda. Para a gente falar um pouquinho do capítulo Mbappé, porque é importante, peço para você que está nesse momento no vídeo e ainda não curtiu, deixa o like, super me ajuda, não custa nada para vocês, gente. E se inscreve, confere se está inscrito no canal. A gente chegou a 15 mil inscritos no canal, obrigada, gente. Vamos por mais. Então, o Mbappé, desde que ele informou, né, ao PSG de que ele não continuaria no clube, a sensação é de que o Luiz Henrique quis mostrar que o eixo de propriedade, digamos assim, do clube mudou. E agora, quem toma as decisões de forma totalmente livre, digamos assim, é o Luiz Henrique. A sensação é de que ele quis dizer, olha, e ele realmente usou essa frase, né, diversas vezes, ele foi muito questionado sobre isso, de que uma hora ou outra, mais cedo ou mais tarde, o PSG vai precisar aprender a jogar sem o Mbappé. E ele então mostrou que o Mbappé não é mais intocável. Não jogou bem, eu vou te tirar. Não vai fazer diferença para mim nesse jogo da Liga, eu vou te tirar. Óbvio que na Liga dos Campeões precisa de um nível técnico acima, ele é o líder técnico desta equipe, então não imaginava que ele iria bater de frente com o Mbappé nesse sentido de não contar com ele em Liga dos Campeões, porque, gente, vamos combinar, qual é o técnico que está pensando neste momento em preparar o time para a temporada que vem? Não, você está pensando em preparar o time para o próximo jogo, para o jogo que você tem agora, para a eliminatória que você tem agora, para o campeonato que você tem agora. Porque na temporada que vem, você pode ter muita saída, você pode ter novos jogadores chegando. Então, claro que o time precisa ter alternativas. Porque se o Mbappé lesiona, mesmo estando no PSG, mesmo renovando o contrato com o PSG, você precisa jogar sem o Mbappé. Então, você precisa ter variações, você precisa ter opções, né, de formas de jogar. Mas, se você tem um Mbappé, você precisa contar com o Mbappé. Então, não me vem com essa história de que não vai contar, que está preparando o time para o ano que vem. Mas na Liga dos Campeões, então, acho que está muito claro que não tem como não contar com o Mbappé. E ele fez um grande jogo, né? Ele fez um grande jogo. Tem uma estatística, inclusive, que os últimos 15 jogos, se eu não me engano é isso, tá? Os últimos 15 jogos do PSG em mata-mata de Liga dos Campeões, 11 são do Mbappé. Se não é isso, é bem parecido. Acho que era 14-10 e agora são 16 e 12 gols do Mbappé, ou 15 e 11 gols do Mbappé. Enfim, é algo nesse sentido, é realmente absurdo. Ele tem aparecido no mata-mata, o que falta é o restante acompanhar, na minha opinião, o que é o Mbappé, né? É aquela história de que muitas vezes o Mbappé ficou grande demais para o PSG e o PSG precisa subir o seu nível, aumentar um pouco mais para poder encaixar as duas coisas. Agora, para falar rapidamente do Beraldo. Ah, não, já falei do Beraldo? Falei que foi a melhor partida do Beraldo na temporada. Eu tô loucaça. Gente, se eu já falei sobre isso, eu acho que eu já falei, tá bom? Então, gente,
loucaça. Não sei se eu já falei. Se eu não falei, faz aí a pergunta manda perguntar lá no Instagram. Ah, gente, tô loucaça, não vou mentir. Esqueci completamente se falei ou não. E quinta-feira tem Tudo às Claras, respondendo perguntas de vocês no canal. Abro caixinha lá no Instagram, tá? Então, caixinha de perguntas, então manda lá suas perguntas que respondo na quinta-feira. A Lazio foi eliminada, já era o esperado. Não assisti nada do jogo, então não dá para fazer análise aqui. Obviamente estava na partida do PSG. É isso, gente. Foi meio atabalhoado este vídeo, então conta aí com o seu like antes de sair, com a sua famosa inscrição e também o que é que você achou aqui do vídeo. Falei que ia falar um pouco de perspectiva para as quartas, vamos deixar pro Tudo às Claras de quinta-feira porque o vídeo já tá grande demais, tá bom? É isso, gente. Beijo e até o próximo vídeo.